Deputada, seja muito bem-vinda. Nome confirmado. Quais são suas expectativas agora para o início da campanha? Olá, Neila. Muito bom dia a todos. Então, ontem tivemos a confirmação que eu estava aguardando, né, por parte do meu partido. Sou pré-candidata, então, ao Senado por Santa Catarina. Estou muito feliz com essa notícia, porque realmente foi uma luta muito grande para poder ter esse posicionamento, né? Mas agora que a gente resolveu isso, então agora temos um longo caminho pela frente esse ano de pré-campanha, de trabalho, né? Porque nosso mandato continua. Então temos várias pautas aí na ordem do dia para a gente debater, para a gente votar, para a gente trabalhar. Temos roteiros pelo estado. Então agora é uma página virada e outras começam a partir de agora, né? Bastidor que foi muito tenso. A gente sabe que foi um bastidor muito tenso, não só para você, mas para todo o PL, para toda a família Bolsonaro. A gente vem acompanhando isso e a gente viu que o PL queria deixar essa chapa puro sangue e que precisou aí se reorganizar com a questão do Esperidião Amin. Conseguiu fazer isso lindamente, aí de uma forma muito delicada e de uma forma muito generosa com o Esperidião Amin, que sim, vem sempre acompanhando a família Bolsonaro e apoiando as pautas bolsonaristas e de direita. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouco desse bastidor, que, claro, foi tenso, mas como é que foi batido esse martelo? Carlos Bolsonaro já tinha falado desde o ano passado sobre isso, sobre a candidatura dele ao Senado por Santa Catarina, estado que não é dele de origem. Mas como foi aí essa reta final? A senhora pode contar para a gente, por favor? Sim, então, nós tivemos uma situação bem delicada nesse sentido. Por quê? Porque nós temos o governador Jorginho Melo, ele está fazendo um excelente trabalho por Santa Catarina. E ele, lá atrás, havia um combinado de que seria o Esperidião Amin. Ele gostaria muito que o Esperidião Amin estivesse na chapa, porque ele representa 20% do tempo de TV. Com a vinda do Carlos para Santa Catarina, se lutou por chapa pura, né? A ideia era chapa pura, mas e realmente houve então esse ruído, se seria então chapa pura ou se seria então dado espaço para uma das vagas para o Esperidião Amin. E nesse embate todo, eu acho que eu devo pontuar que quem teve um papel muito importante nesse posicionamento foi a Michele Bolsonaro, que esteve realmente lá de trás, apoiando algumas candidaturas aí femininas, né? E nós temos aqui várias representantes das mulheres em Santa Catarina que têm destaque nacional aqui. Quero pontuar o trabalho da deputada Ana Campagnolo, da deputada Júlia Zanata, que são outras duas mulheres que têm grande destaque nacional na sua atuação. Então, Santa Catarina é um estado que tem um trabalho muito forte da bancada feminina, né? E a Michele, ela sempre, então, quando a gente estreitou esse laço de amizade e ela realmente viu o trabalho que eu realizei na CCJ, à frente da liderança da minoria, ela realmente apostou em mim e foi do início ao fim nessa aposta, né? E também o próprio Jair Messias Bolsonaro, quando estive visitando ele na prisão domiciliar, e ele falou então que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, tinha intenção de ir morar em Santa Catarina. Então o Carlos, ele tá fazendo esse movimento não só para concorrer, porque ele realmente quer passar a morar, residir e viver em Santa Catarina. Então o próprio Bolsonaro, ele tinha me feito esse pedido para eu acolher o Carlos, para apresentar as lideranças, né? E eu dei a palavra para o Bolsonaro, até porque basta lembrar que em 2018 eu me elegi graças aí ao apoio do presidente Bolsonaro, na época no PSL. Depois fiz um trabalho, daí consegui a minha reeleição também com o apoio do Bolsonaro. Então, ter essa gratidão, isso faz parte de mim, essa lealdade, essa gratidão. Então, o Bolsonaro me pede, então, para fazer esse trabalho de abrir as portas do Estado para o Carlos Bolsonaro, e fizemos isso, né? Fiz roteiros com ele já em algumas cidades, fomos apresentando o Estado para ele, para algumas lideranças, e foi um trabalho muito bacana que estamos realizando nesse sentido. Então, nós estamos agora seguindo nesse trabalho aí com o Carlos, e o Carlos foi uma das pessoas que me apoiou realmente nessa reta final para que se batesse esse martelo. O Carlos foi também uma peça fundamental nisso. Ele foi visitar o pai dele
lá na prisão, e ele teve a ideia de então surgir com essa carta para poder me dar mais segurança, tá? Até porque noticiaram que eu teria pedido uma carta. Isso não aconteceu de forma alguma. Isso foi ideia do Carlos, né? Porque o Carlos, ele realmente quer andar comigo em Santa Catarina, então o Carlos abordou esse assunto com o pai dele e tal, mas não foi preciso ter essa carta, né? E eu também nem precisava ter essa carta. O próprio Flávio conversou com o Bolsonaro também, e eles todos bateram o martelo, então, que seria eu e o Carlos, e assim foi feito. Tivemos essa reunião, então, nessa semana, foi na quarta-feira, onde estava o Flávio Bolsonaro, o Valdemar, o Jorginho Melo, eu e o Carlos. E saindo, então, dessa reunião geral com os deputados, né? O Flávio deu essa coletiva de imprensa, na qual eles bateram o martelo, então, os pré-candidatos ao Senado somos eu e o Carlos. Isso me deixa muito feliz, até porque Santa Catarina, sempre nas pesquisas, foi o estado que mais deu, assim, intenção de voto na época para o presidente Bolsonaro. É um estado bem à direita, e eu acho que essa chapa por sangue vai ser muito positiva também para o estado de Santa Catarina, até porque o governador também é do PL e vem realizando um excelente trabalho, e ao que tudo indica, e contando com o nosso apoio também, a nossa intenção é reeleger o governador em primeiro turno. Deputada, eu vou passar a palavra para o Felipe Monteiro, que é nosso analista também, para fazer uma pergunta para a senhora. Deputada, boa tarde. Nas últimas pesquisas, a gente viu o crescimento significativo do Flávio Bolsonaro, que no segundo turno, inclusive, ultrapassa com uma pequena margem o Lula, né? Queria saber a sua opinião sobre as eleições desse ano, né? Como é que você vê que vai ser as eleições desse ano e qual que vai ser o papel que o PL, né? Qual que é a missão que o PL tem que mostrar para a população? Qual que é o projeto de país que o PL tem que mostrar para a população para ser vencedor das eleições desse ano? Então, eu acredito que eu estou muito feliz de ver essas pesquisas, né? Mas eu sou muito consciente de que vai ser uma eleição bem difícil para todos os lados, né? Por quê? Porque, claro, o Flávio tem todo o capital político do presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro fez um excelente governo. As estatais voltaram a dar lucro, tinha responsabilidade fiscal, tinha corte de gastos, né? Tinha uma administração voltada em diminuir impostos, em aliviar o ombro do trabalhador brasileiro, né? E do cidadão comum que paga impostos, e tem aí tinha uma responsabilidade muito grande na gestão do público, né? E o governo Lula, ao contrário, ele tem uma outra métrica, né? Eles estão batendo recorde de arrecadação, mas em vez de enxugar a máquina, está tendo recorde de gastos também. E a gente está entendendo que está havendo também um orçamento paralelo com gastos extraordinários, sem ter a responsabilidade fiscal. E essa conta vai chegar. Já está chegando na inflação, né? E o Lula agora, essa semana, noticiou que vai aumentar ainda os impostos de mais de 1.200 itens, por exemplo, celulares, computadores, tudo que é tecnológico, que a gente importa, que o Brasil não tem indústria de celulares, por exemplo, né? Vai estar muito mais caro para o consumidor. Então, e ao mesmo tempo, o Lula está fazendo medidas populistas em ano de eleição. Está dando gás de graça, energia elétrica de graça, agora vai querer tocar no assunto da redução da jornada de trabalho. Então, é uma ótica em que ele traz muitos benefícios, entre aspas, para o povo, mas essa conta vai vir em algum momento, e o povo, para iludir o povo para votar nele. E, na verdade, a gente tem muita austeridade fiscal, a direita tem uma austeridade fiscal, porque lá na frente ela vê que tudo vai ficar mais barato para a população comum, né? E não está vendendo ilusão. Então, eu acredito que vai ser uma eleição onde vai ter uma disputa de narrativa muito forte nesse sentido. De que país a gente quer para o futuro? Quer um país onde tem uma carga tributária cada vez maior nos ombros do cidadão, ou uma carga tributária menor, com preços mais baratos, também mais acessíveis, produtos mais acessíveis, com livre mercado para a população? Eu acho que vai ser um embate muito grande, eu acho que vai ser uma eleição muito disputada, e essas duas grandes narrativas é que vão tomar conta do debate público. Mas é óbvio que eu estou otimista. Eu acredito que o meu pré-candidato é o Flávio Bolsonaro, e nós vamos lutar para que ele tenha êxito no final. Deputada, para encerrar, eu queria só que você contasse para a gente qual é o papel da mulher nessas eleições de 2026. E por que eu faço essa pergunta? A gente, enquanto mulher, é muito mal representada em todos os âmbitos, em todos os poderes, legislativo, executivo, principalmente no judiciário. A gente tem uma falsa ilusão de que existe aí
um número X específico de vagas para mulheres parlamentares que precisa ser preenchida. E me parece, isso é ilusório, porque me parece que é quase uma obrigação. A gente tem que preencher essas vagas com essas mulheres porque é obrigatório, porque está determinado, isso é determinado pela lei eleitoral. Agora, se isso é determinado pela lei eleitoral e nós temos que colocar essas mulheres, o que esperar dessas mulheres enquanto representatividade no poder legislativo, que é o poder em que a senhora vai nos representar? O que esperar das mulheres no poder legislativo, porque a gente precisa de representatividade enquanto mulher e não é papo furado, a gente precisa mesmo. Olha, eu acredito que as mulheres elas estão se dando conta do papel importante que elas têm também no espaço público e basta ver que eu sou de Santa Catarina, é um estado extremamente conservador e as principais políticos de destaque nacional hoje são 3 mulheres, né? Eu posso dizer assim, eu, a Ana Campagnolo e a Júlia Zanatta, eu considero que são mulheres que têm um posicionamento muito firme e ao mesmo tempo têm um espaço que elas estão conquistando por meritocracia e eu acredito que apenas mais mulheres vão estar na política a partir do interesse genuíno das mulheres. Eu acredito que essa obrigação imposta de ter que forçar as mulheres a participar da política, quando não parte de um movimento natural, isso é muito problemático. Mas eu vejo também, quero citar aqui o nome de outra mulher, que é a Michelle Bolsonaro, que ela tem um papel muito importante nisso. Porque desde que a Michelle Bolsonaro, por exemplo, na nossa situação, assumiu o PL Mulher, aumentou exponencialmente o número de mulheres participando da política, seja em filiações partidárias, se fala aí do número de 700% do número de filiações, quanto mulheres concorrendo a cargos eletivos. Então ela está promovendo, ela fez na época, na última eleição, um movimento nacional em que ela, a Damares e a Celina Leão percorreram 27 estados brasileiros, arregimentando muitas mulheres em movimentos que tinham centenas e milhares de mulheres, e ela fez agora, recentemente, no ano passado, um encontro nacional das mandatárias, que foi patrocinado pelo presidente Valdemar, e ela até comentou que tanto a Celina quanto a Damares, a Celina está no Progressista, a Damares está no Republicanos, e a Michelle foi a que recebeu o apoio do presidente Valdemar para fazer esse grande movimento. E as outras mulheres, a Damares e a Celina, não tiveram esse mesmo respaldo dos seus presidentes nacionais. Então, eu quero ressaltar aqui que o presidente Valdemar, eu quero elogiar a postura dele, porque ele ajudou a patrocinar esse evento e ele tem em todos os espaços, né? Além de eu ter tido, por exemplo, o apoio do presidente Bolsonaro, do líder Sócrates, na época era o líder Altineu, o presidente Valdemar, ele deu um grande incentivo e ele endossou meu nome para eu presidir a CCJ. E também eu lembro que quando foi a época da disputa interna pela minoria, tinham 4 outros homens que queriam também ser líder da minoria. E eu lembro que na reunião interna, o presidente Valdemar falou que era importante ter uma mulher dos 3 líderes que tem a oposição, né? O líder do PL, da oposição e da minoria, ele disse que tinha que ter uma mulher. Então, é importante também esse apoio dos próprios homens, que são às vezes caciques partidários, que dão esse respaldo para as mulheres dentro da política. E eu quero ressaltar aqui e elogiar o trabalho do Valdemar, do presidente Valdemar nisso, tá? E elogiar também o governador Jorginho Melo, que fez questão também do meu nome como pré-candidata ao Senado, para ter também uma chapa na majoritária, representando também as mulheres, que hoje são mais de 50% do eleitorado brasileiro. Então, eu acredito no papel da mulher na política, eu acredito que mulher tem que ter propósito e quando a mulher está imbuída genuinamente desse propósito, ela faz a diferença sim na política. Então, eu também apoio mais mulheres na política, com certeza, porque a mulher tem uma sensibilidade a mais para os temas públicos, para o papel da família, e é muito importante que a mulher, independente do espectro político que ela esteja, ela represente o eleitorado brasileiro. É o que a gente espera. Ainda temos o contato com a deputada? Estou aqui. Uhum. Deputada, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Obrigada mesmo pela gentileza de nos atender e boa sorte agora na pré-campanha aí ao Senado pelo PL. Obrigada, Neila. Obrigada, Felipe. Um grande abraço a todos e tenham um excelente dia. Bom dia, bom final de semana.